a gente vai refletir, pensar sobre esse tema aí, o grande êxodo da escravidão à nova criação. Como que o êxodo do Egito, ele era uma prefiguração daquilo que Cristo iria fazer através da sua vida, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição. A libertação do Egito seria uma antecipação da libertação que Cristo Jesus nos daria do pecado. E como que essa libertação ainda ecoa a libertação que nós ainda aguardamos. Romanos 8 diz que nós ainda aguardamos a manifestação, toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, ainda há uma outra libertação para ser realizada, para ser completada nas nossas vidas. Então hoje nós vamos falar sobre o clamor que sobe. Essa história do Êxodo, ela começa com um clamor. E toda história de salvação começa com alguma realidade incômoda. Todas as vezes na Bíblia que a gente vê alguma história de salvação, de libertação, que Deus levanta um libertador, é porque há uma situação onde o povo ou alguém está preso pelo pecado, preso literalmente, preso por um opressor, oprimido, dominado. Então, toda história de salvação precisa que antes, no roteiro da história de salvação, haja um momento de tensão, de prisão, de domínio, onde as pessoas, o povo dessa história está subjugado. Há uma realidade incômoda. O êxodo, ele não começa com a libertação. A história do êxodo, ela começa com opressão, com escravidão, com domínio de alguém sobre o outro, um domínio injusto de alguém sobre o outro. E a Bíblia nos conta que o povo prometido de Abraão, os filhos de Abraão que haviam se multiplicado sobre a terra do Egito depois de José, cresceram em grande número, e chegou um tempo que havia um novo governante no Egito, um novo faraó. Como diz o Nicolas lá em casa, ele escuta nas histórias, ele fala, eu sou o próprio faraó. Então, como havia ali o próprio faraó, havia um próprio faraó que não ouviu falar de José, e da história de Jacó, e de como aquele povo foi parar lá, e aquele povo se tornou um incômodo, porque eles cresceram. E agora, aquele faraó com medo diz assim, a gente precisa dominar sobre esse povo, porque se esse povo perceber a força que eles têm, eles vão nos dominar. Então a gente não deixa eles perceberem a força que eles têm. E esse povo agora está sob julgo, um julgo pesado, um julgo difícil, de escravidão. A descendência numerosa, a promessa numerosa agora vira um trabalho, uma força de trabalho explorada e forçada, debaixo de um império opressor. Então toda a história de libertação começa com um clamor por ajuda, por redenção, por salvação. Eu até escrevi aqui, antes do mar se abrir, eu vou citar Cassiane milhões de vezes nessa série, porque toda a música da Cassiane fala de mar vermelho. Então, antes do mar se abrir, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Antes que a Evidências Gospel nessa música, com muito louvor, antes que o mar se abra, precisa haver uma escuta no céu. Precisa que Deus se incline ao nosso clamor e ouça o nosso clamor. E essa é a primeira verdade do Evangelho na nossa vida, na nossa história e na vida de qualquer um. Deus sempre ouve antes de agir. Deus sempre, você fala assim, mas Deus sabe tudo. A gente precisa classificar o nosso entendimento. Quando a gente fala que Deus ouve, é Deus no sentido de Deus presta atenção no... mas Deus não sabia, ele estava perdido, estava distraído. Não, é que ele espera o momento certo para agir, a hora certa para trabalhar. Mas Deus então, ele ouve aquela situação de escravidão, de dor, de sofrimento, e ele age porque ele então
ouviu o clamor. Ele age debaixo do clamor do seu povo. É interessante isso na teologia, principalmente na teologia reformada, é um grande pepino, né? Porque na teologia arminiana isso é mais fácil de resolver. Porque o povo tem vontade própria e Deus fica ali, né? Então o povo toma o lado ruim, Deus vai em direção e salva o povo. Na teologia reformada isso é um pouco mais complicado, porque a teologia reformada afirma a soberania de Deus sobre as situações. E como é que Deus é soberano sobre a situação, numa situação que depois Ele mesmo precisa corrigir? E aí a grande luta na teologia reformada é fazer as pessoas acreditarem no poder da oração. Porque a tendência natural humana preguiçosa é a pessoa falar assim, Deus já determinou todas as coisas, eu nem vou orar, deixa Deus fazer o que Ele quer. E é interessante a gente perceber na história que o mesmo Deus que determina que as coisas aconteçam de determinadas formas, é o Deus que decide agir debaixo de determinadas circunstâncias. O que eu estou querendo dizer com isso? O Deus que pede para nós orarmos, não é que a nossa oração muda o coração de Deus, é que Deus escolheu que a nossa oração fosse o meio pelo qual Ele agisse na história. Então, a oração do povo de Deus, ela tem muito efeito, não para mudar o coração de Deus, mas para conclamar a Deus, a presença de Deus, a agir. A gente pode ver isso na história bíblica o tempo inteiro. Nas horas difíceis, o povo clama, e Deus ouve o clamor, e Deus age debaixo desse clamor. Então a salvação começa quando Deus escuta o clamor de um povo que não pode se salvar sozinho, de um povo que não pode resolver as suas pendências sozinho. A primeira coisa que a gente precisa dizer aqui, quando a gente pensa no Êxodo, e isso está lá em Êxodo capítulo 1, é que a escravidão, ela é real, ela é estrutural. O texto é bem claro aqui em Êxodo capítulo 1, ele diz que o trabalho é forçado, que esse trabalho é amargo, que há uma opressão e que há um infanticídio, porque logo depois o faraó começa a dizer, numa coisa que também seria repetida na vinda de Jesus, que era para matar as crianças, os meninos, homens nascidos, os meninos nascidos do povo hebreu, para que a força de trabalho deles diminuísse, então deixasse as mulheres viver e matasse os meninos. Então isso aqui não é alguém sofrendo no meio do povo, é um sistema de opressão, é um sistema de dor, é um sistema de morte. E aqui, nesse momento, o povo de Israel está debaixo, o povo hebreu está debaixo de uma escravidão que é política, de uma escravidão que é econômica, de uma escravidão que é cultural, porque eles não podem praticar o seu culto, eles não podem praticar a adoração ao Deus que eles conhecem, e é uma escravidão psíquica, psicológica, há um domínio da mente. E é interessante que nós vivemos num mundo que continua debaixo de escravidão, e a gente teve ao longo da história diversos sistemas opressores. Mesmo com o Evangelho é maravilhoso, importante, mas a gente não nega quantas vezes nós estamos debaixo de opressão, quanto nós estamos debaixo de escravidão, quanto nós somos dominados por sistemas que muitas vezes a gente nem percebe o quanto nos dominam, o quanto tem pessoas que governam as coisas no mundo, e pessoas más, e pessoas cruéis, e causam em nós hoje escravidão política, econômica, cultural, psíquica, psicológica. Você conversa com qualquer um, você olha para o mundo hoje, acho que a gente talvez tenha um pouco mais de consciência hoje, no sentido de quanto somos escravizados, de quanto estamos presos, de quanto não temos controle da nossa vida, de quanto a gente passou uma situação há anos atrás de pandemia global, e a gente percebeu que a gente é passageiro nessa vida e nesse mundo. Se as coisas, quem manda decide outra coisa, a gente não abre porta de comércio, a gente não sai de casa, a gente é, literalmente, muitas vezes, dominado
por sistemas opressores que nos governam. Ah, mas eu não sou o que ela, meu amigo. A gente é governado por um sistema monetário, por bolsas de valores que sobem e descem, e eu e você não podemos fazer nada. A gente é dominado por questões políticas, geográficas, que a gente muitas vezes não tem nenhuma soberania sobre elas. Há uma escravidão estrutural sobre o mundo. Quantas vezes o mal domina? O quanto, nesses dias a gente tem que falar sobre isso, infelizmente. O quanto as mulheres são subjugadas e dominadas e maltratadas e violentadas no nosso país estruturalmente. O quanto há racismo e preconceito e as pessoas pretas, negras, sofrem estruturalmente todos os dias, com oportunidades negadas, com situações difíceis, sempre tentando provar alguma coisa para o outro. Essa semana, acho que todos acompanharam, né, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, brasileiro, Vinícius Júnior, sofreu um caso de racismo lá em Portugal, num jogo da Liga dos Campeões, contra o Benfica, um time português, um jogador argentino. E aí o técnico do Flamengo, que eu até gosto dele, assim como, que é branco, que morou na Espanha, que trabalhou na Espanha, falou assim, eu toda vez que eu vou na Argentina, eu sou muito bem tratado. Mas, meu amigo, é óbvio. O Thiago Leifert até falou assim, você, a Angélica, a gente é super bem tratado na Argentina. Porque olha, existe, claro que existe, um sofrimento, uma dor. Nosso irmão Adilton, que toca com a gente aqui, posta sempre, falando, gente, isso é sério. Ele é negro. Ele sempre coloca, olha, isso é uma pauta que a igreja precisa levantar. De moralidade, de justiça, de equidade, das pessoas serem aceitas. Porque o Evangelho, ele quebra todas as escravidões. Não há espaço para racismo, não há espaço para etarismo, não há espaço para misoginia, não há espaço para nada no Evangelho. Porque em Cristo nós somos todos iguais. Em Cristo nós temos todos o mesmo valor. Em Cristo nós temos a mesma posição diante de Deus. E aí quando a gente volta para o povo hebreu, lá em Êxodo capítulo 1, a Bíblia diz que quanto mais oprimidos eles eram, mais eles cresciam. Essa é outra realidade do Evangelho do povo de Deus. Ao longo da história, várias vezes, quanto mais perseguido, mais o povo de Deus cresce. Houve um imperador, uma autoridade romana que no tempo do Império Romano, de maior opressão do Império Romano, maior perseguição, essa autoridade disse para o imperador, essa estratégia nossa está equivocada, porque a estratégia era colocar os cristãos no Coliseu para serem mortos. E ele diz, quanto mais a gente mata, parece que o sangue deles cai na terra e multiplica e eles crescem mais. Aparece mais crente, mais cristão. Porque ao longo da história, quanto mais oprimido, mais o povo de Deus se fortalece. Por isso que eu tenho muita dificuldade quando a igreja fica com um discurso meio fraco, meio derrotado, de nós temos que orar para a gente não ser perseguido. Ao longo da história, tudo bem, não é que a gente queira perseguição, não é isso, mas ao longo da história, quanto mais perseguida, mais a igreja foi forte. Quanto mais perseguida, mais o evangelho foi divulgado. Quanto mais perseguido, mais a igreja se fortaleceu. E aí o faraó tenta em vão sufocar esse povo, mas a promessa de Deus não morre num decreto de faraó. A semente de Deus não morre debaixo da autoridade humana. E até ali, nesse momento da história, parece que Deus está silencioso. E a gente precisa, na teologia a gente vai chamar isso de Deus escondido, né? O Deus que está oculto, mas é um Deus que não está ausente, não é um Deus que está neutro, não é um Deus que está distraído. Quando a gente olha para Romanos capítulo 3, Paulo vai ecoar essa escravidão da humanidade, quando ele diz assim, não há um justo sequer. Paulo está falando, Romanos 1, sobre a situação da humanidade, depois ele começa a falar sobre a situação do povo judeu. Em Romanos, Paulo está sempre equilibrando, né, querendo dizer assim, olha, os gentios precisam de Deus. E aí quando os judeus tendem a falar, eles precisam mesmo, ele fala, vocês também precisam. Então Romanos é Paulo o tempo inteiro falando, gentios precisam, judeus precisam, gentios precisam, judeus precisam.
E aí no capítulo 3 de Romanos, Paulo está falando assim, meus irmãos, não há um justo sequer sobre a terra. Não há ninguém que tenha feito algo bom sobre a terra. Não tem ninguém que se justifique sozinho. Não tem ninguém que fique em pé diante de Deus no seu próprio nome. Todos pecaram. Então a escravidão do Egito, ela é uma sombra, ela é uma figura da escravidão que toda a humanidade tem do pecado. Do pecado que nos aprisiona, do pecado que nos escraviza, do pecado que nos prende. E aí você fala assim, não, mas poxa, eu nunca matei ninguém, essas notícias essa semana foram, né? No futebol foram difíceis. Um time lá do Acre contratou aquele goleiro que foi condenado pela morte da ex-companheira e tudo mais, e no time, nessa semana, tinham 4 jogadores que não puderam jogar porque estavam presos por acusação de estupro de vulnerável. Aí você fala assim, não, mas tudo bom na gente, né? Só gente boa, né? Rapaz, o negócio... E aí ele fala, não, mas eu nunca fiz isso. Mas a gente é preso nos nossos vícios, nos nossos problemas, nos nossos defeitos, nas nossas dificuldades, nos nossos pecados. E hoje parece que falar em pecado virou palavra proibida. Tem igreja que não fala a palavra você é pecador, fala você tem problema, você tropeçou. E a gente precisa chamar de, né, eu sempre falo, para a gente entender a seriedade do que Jesus fez, a gente precisa reconhecer a seriedade do nosso pecado. Então a gente também está envolvido numa estrutura caída. O mundo que a gente vive é um mundo caído. Os desejos são desordenados. As pessoas querem o que não devem querer, o que deveriam não querem. Desejos de todas as ordens, financeiros, pessoais, sexuais, todos. Físicos, fisiológicos. Os desejos nossos estão todos trocados. Os sistemas são extremamente injustos. A gente vive no capitalismo e talvez a gente possa dizer assim, poxa, o capitalismo é uma opção melhor do que o socialismo, porque a gente já viu o que deu o socialismo, que na teoria é lindo e na prática foi um horror. Mas a gente não pode dizer que o capitalismo é uma coisa boa, que é uma coisa justa. Porque na prática, todos nós, você pode ganhar 100 mil e pode ganhar 1.000, todos nós recebemos porque a gente rende mais para alguém. A gente recebe menos do que a gente rende. A gente vive num sistema que nos escraviza, que nos prende. Ah, mas eu sou empreendedor, mas meu amigo, vai ser empreendedor no Brasil, você tem que trabalhar mais. Você tem carteira assinada, você tem que trabalhar muito. Nós vivemos num sistema injusto. Nós vivemos num mundo injusto. Nós vivemos num mundo que as idolatrias culturais estão gritando a todo tempo. Idolatria por sexo, por beleza, por poder, por dinheiro, escancaradas na nossa frente. As compulsões, as pessoas hoje todas têm compulsões gritantes. É só você ver. Essa semana eu vi uma pesquisa, eu não tenho certeza exatamente do número, mas é algo é parecido com isso, não é isso, é parecido. Fizeram uma pesquisa e parece que 70% dos evangélicos já apostou em casas de apostas esportivas. Se não é 70, é 60, é um número gritante. Aí não tem compulsão com o jogo de aposta, mas tem compulsão na comida. Não tem compulsão na comida, tem compulsão no exercício, que até o exercício vira compulsão. Não tem compulsão no exercício, tem compulsão na corrida. Não tem na corrida, tem no videogame. Não tem no videogame, tem no trabalho. Não tem no trabalho, tem no sexo. Não tem no sexo, na compra. Você sabia que tem gente em recuperação hoje, que faz tratamento psiquiátrico, psicológico, que a pessoa é viciada em comprar na Shopee? Eu vi uma pessoa falando, psicóloga, hein? Ela falou, eu tinha uma compulsão, uma autora de um livro famosíssimo. E ela fala, a minha compulsão era comprar livros online na Amazon. Ela falou, eu comprava sem limite. Porque cá entre nós, é muito gostoso comprar Kindle na Amazon. É muito gostoso.
Está em promoção, aí você vê, você compra, você põe lá, você vê, legal. Essa mulher falou assim, e eu era viciada, uma mulher reconhecida, inteligente, famosa. Ela falou, eu era viciada em comprar romances eróticos de baixa qualidade. Ela falou, não podia ser um romance bem escrito, tinha que ser um bem mal escrito. Compulsão. A gente vive num mundo em pecado, nós vivemos aprisionados pelo pecado muitas vezes. E assim como Israel não conseguia sair sozinho da situação do Egito, nós também não conseguimos sair sozinho da nossa situação. E aí, Êxodo capítulo 2, fala do clamor que sobe aos céus. Eu amo essa cena no Príncipe do Egito, né, o desenho de Moisés, que tem uma música lindíssima, a gente até já cantou no musical nosso, liberta-nos, ó Senhor, liberta-nos. A música linda, e o povo clamando, que há um clamor que sobe. E a Bíblia muitas vezes fala que esse clamor é como uma fumaça que sobe diante de Deus, que sobe às narinas de Deus, ao nariz de Deus, com o cheiro de que Deus tem que intervir, de que Deus tem que agir. Esse é um dos textos mais bonitos do Êxodo. O clamor que o povo de Israel que gemia e clamava, e o clamor sobe até Deus. E Deus então recebe esse clamor. Apocalipse também trabalha com essa ideia, de um clamor que sobe da terra, e Deus recebe no seu trono esse clamor. E o texto de Êxodo, você pode ler na sua casa, esses primeiros capítulos de Êxodo, ele fala 4 verbos sobre Deus. Ele diz que Deus ouviu, ele diz que Deus se lembrou, que Deus viu, e que Deus então tomou ciência da condição daquele povo. De novo, quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, não é porque Deus tinha esquecido, é que Deus então, pelo clamor, Ele é movido a agir, e Ele vai agir no tempo certo, no momento certo, com a força certa, com a proporção de força correta. E o que é o clamor, né? Eu tenho falado bastante sobre isso nesses últimos tempos. Clamar a Deus não é uma oração assim, clamar é um grito profundo de socorro. O clamor do povo de Deus, o clamor genuíno, doído, que sai das entranhas, move o agir de Deus, claro, dentro dessa ideia de que Deus é o dono da história, mas a nossa perspectiva move a ação de Deus contra o oprimido, contra o opressor, em favor do oprimido. Então o clamor não é uma estratégia política, ele é literalmente um desespero, é um último recurso. Então quando a gente fala assim, irmãos, vamos clamar, não é aquela oração, Senhor, por favor, se o Senhor puder, é desespero. É grito, é algo que sai das entranhas. E aí Deus se lembra da sua aliança, lembrando que o lembrar é Deus agir de acordo com a aliança que Ele fez. E Ele age aqui não porque o povo merece, mas porque Ele prometeu para Abraão. Ele age debaixo da promessa dEle mesmo. Por isso que a salvação, em todo o tempo, ela começa na fidelidade de Deus e não nos nossos méritos, não na nossa força. Eu diria que nós, como igreja, vivemos um tempo que a gente tem muita performance e pouca oração. A gente vive um tempo que as pessoas têm muitos chavões e pouca vida de verdade. E pouco agir de verdade, em oração, debaixo da presença de Deus. A história da redenção, ela avança quando o povo de Deus clama, quando o povo de Deus ora. Eu já falei sobre avivamentos aqui, eu adoro estudar a história dos avivamentos. E a história dos avivamentos sempre tem alguns pontos em comum. Um deles, eu já falei aqui várias vezes, é que geralmente não começa com pessoas famosas ou importantes. Começa nas pessoas periféricas, em lugares periféricos, com gente não importante.
E a segunda coisa que acontece é que quando você mapeia aquele período histórico, você vê que haviam várias pessoas em lugares diferentes, clamando por um agir de Deus de maneira intensa. Você pode olhar no avivamento no país de Gales, no avivamento da Inglaterra, no avivamento em vários lugares na história. O avivamento ele é antecedido por um clamor, por várias pessoas em vários lugares, em várias situações, clamando por um agir de Deus, clamando por um mover de Deus. Romanos capítulo 8 fala do gemido inexprimível. Há um clamor dentro de nós, ou deveria haver um clamor dentro de nós, que a gente muitas vezes não consegue nem traduzir em palavras. É uma dor existencial pelo mal do mundo, pela injustiça no mundo, pela dor no mundo, que o Espírito Santo traduz de nós, ele gera em nós e traduz de nós para Deus, para que Deus receba esse clamor que muitas vezes nós não sabemos colocar em palavras. Muitas vezes nós não sabemos colocar em um discurso plausível, compreensível. Eu conheço muitas histórias de pessoas, obrigado, Manuel. Eu conheço histórias de muitas pessoas que em algum momento do seu ministério, da sua vida de oração, foram tomadas por uma dor profunda. E você lê os testemunhos dessas pessoas falam: eu comecei a chorar profundamente, eu fui tomado por uma dor profunda. E a pessoa fala: mas você estava chorando pelo quê? A pessoa: não sei, porque não é nenhuma dor própria, é uma dor que está no povo de Deus, antecipando o agir de Deus. Então, nesse sentido, todo grande mover de Deus, toda grande visitação de Deus é antecedida por um sofrimento intenso e por um clamor intenso do povo, uma expectativa do Deus que vai vir agir. E aí, no capítulo 3 de Êxodo, tudo muda, porque Deus agora desce, Deus se manifesta. A sarça agora pega fogo e não se queima. Aquela árvore está consumida pelo fogo, ao mesmo tempo que ela não se consome. E Deus chama o libertador, Deus chama Moisés. Você conhece a história? E Deus diz para Moisés: eu desci para livrar o meu povo. Eu me lembrei, eu vim para livrar o meu povo. E aqui é a frase central. O Deus transcendente, o Deus que é o Senhor do universo, o Deus que nem os pés cabem na terra, ele se torna um Deus muitas vezes imanente, palpável, perto, que se aproxima, que se coloca no nosso meio, para nos trazer salvação. E eu sempre falo isso. Aqui é onde o Deus das Escrituras se difere de todos os deuses da mitologia. Os deuses da mitologia querem a maior distância possível dos seres humanos. Eles moram nos montes mais altos. Eles querem ficar o mais longe possível. Eles odeiam a humanidade. Você pode ver que toda a mitologia grega, romana, nórdica, ela é baseada no desprezo dos deuses pela humanidade. Muitas coisas que acontecem são pegadinhas que os deuses fazem com a humanidade. Aquelas pegadinhas de mau gosto, daquele apresentador que fala: para. É daquele nível. O Deus da Escritura ama o seu povo e ele se aproxima cada vez mais. Ele não foge, ele se coloca no meio, ele se coloca na linha de frente. Ele não manda ideia, ele não manda anjo, ele não manda espada, ele manda a sua própria presença. Ele se coloca no meio. E aqui no Egito a gente começa a ver, na verdade desde antes, mas aqui no Egito de uma forma coletiva, o movimento que culminaria na encarnação. O Deus que se coloca no meio do sofrimento do seu povo, que na encarnação se colocaria como um homem no meio do seu povo para livrar o seu povo. E aqui para Moisés, Deus revela quem ele é. Ele diz: o eu sou. Eu já contei aqui, acho que há uns 2 anos atrás, eu quero repetir uma coisa que eu ouvi do Tim Keller que vale a pena.
O Keller, quando ele está comentando o Êxodo 3, ele diz, o fogo ele era uma experiência completa para Moisés e para o povo de Israel, porque ele traz calor, ele traz cheiro, ele traz a visão tremulada, né? O fogo ele causa algo na visão, ele queima, ou seja, ele apela para todos os sentidos do ser humano. Só que o fogo, para queimar, ele precisa de algo, que é o que a gente chama de combustível, que é o oxigênio, que é a madeira, que é a gasolina, que é a querosene. Só que aquele fogo não tinha combustível, porque ele não consumia a madeira sobre a qual ele estava queimando. E aí o Keller fala, o fogo que queimava sem consumir, já era a própria definição do nome que Deus revelava sobre si a Moisés. O eu sou, e aí o Keller diz, o eu sou nada mais é do que o fogo que queima, sem que nada o faça queimar. O fogo que queima, sem combustível algum, ele simplesmente queima, ele simplesmente existe, ele simplesmente está lá. É isso que significa o eu sou sem que nada me faça ser. O Deus que existe sem que nada o faça existir. O Deus que simplesmente é. Revela a grandeza de Deus, o poder de Deus. E ao longo do livro de Êxodo, os nomes de Deus vão sendo revelados cada vez mais, com mais detalhes. Então Deus não é como o Caetano canta, não, o Roberto canta na letra que o Caetano escreveu para ele, a força estranha no ar. Deus não se apresenta como uma presença misteriosa. Deus se apresenta com nome. Deus se apresenta com propósito. Deus se apresenta com uma missão. O Deus que é autoexistente, o Deus que é fiel, o Deus que é constante, o Deus que é presente. Por isso que o libertador desde o Egito não é um conceito, ele é uma pessoa. Quando Jesus abre o rolo de Isaías na sinagoga, e ele abre em Isaías 61 e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Jesus está trazendo para si a missão do eu sou o libertador, do Deus que se revelou no Egito, do Deus que se revelou no deserto para Moisés, para tirar o povo do Egito. Ele diz, eu sou ungido pelo Espírito para trazer a libertação ao povo de Deus. Jesus está dizendo, o êxodo verdadeiro, o êxodo final começou. Aquele primeiro era uma ideia, ele era bem real para quem estava vivendo, mas o conceito geral ainda era uma sombra. Agora eu sou a plena revelação da substância. Se lá no êxodo do Egito Deus desceu para libertar da escravidão em Cristo, da escravidão política, econômica, em Cristo, o Evangelho quebra todas essas outras escravidões, libertando a gente da escravidão do pecado. O ser humano tem uma utopia na sua cabeça, que se a gente fugir do sistema, a gente vai viver bem. Tem um filme muito interessante daquele diretor perturbado, chamado, o Vinícius gosta dele, Shyamalan. Acho que é isso que fala, né, Tiago? Acho que é assim que fala. Que o cara que fez Sexto Sentido, aquele da água lá, a Dama da Água, fez um monte de filme estranho, Shyamalan, né? É isso que eu quero falar. Ele tem um filme chamado A Vila, que é muito interessante. Já falei, filme que passou de 10 anos, eu conto mesmo e não é spoiler, beleza? É a minha regra aqui. O povo é um pessoal lá que sofreu algo no passado, e eles se isolam, tipo uns Amish, assim, eles vão morar no meio do mato, e eles abrem uma comunidade e falam, aqui o mal não entra, porque a gente se isolou, o mal ficou lá fora. E aí assim, né, se eu tivesse o culpado Washington lá, falaria, sabe de nada, inocente, né? E o mal entra na vila, óbvio. Acontece um assassinato dentro da vila. Sabe por quê? Porque o mal não é um sistema lá fora. O mal é um sistema que está dentro da gente. Tem um livro muito famoso de teologia chamado O Mal que Habita em Mim. O mal faz parte do nosso sistema de viver. Você pode
Não, eu vou fugir para as montanhas, não vamos ter presidente, não vai ter vereador, não vai ter nada. O mal vai te acompanhar. Não, vamos para o deserto que a gente vai começar uma comunidade. O mal vai estar lá. Porque não adianta, meus irmãos. O mal está dentro de nós. E a única coisa que quebra o poder do mal sobre nós, para nos permitir quebrar outros poderes do pecado, do mal, é quando Jesus quebra em nós o poder do pecado, da escravidão do pecado. E aí nós não somos mais escravos do pecado. Nós nos tornamos agora vivos para Deus, livres, e aí sim, nós podemos pecar. Nós pecamos, mas nós não somos mais escravos do pecado. E aí sim as coisas têm uma chance de dar certo. Aí sim as coisas têm um mínimo de chance de dar certo. Eu quero terminar com Moisés chamado para liderar essa libertação. Mas Moisés vai apontar para Cristo. Moisés confronta Faraó, Cristo confronta o pecado. Moisés conduz pelo mar, Cristo conduz pela cruz. Moisés leva uma terra prometida, Cristo inaugura um reino prometido. Por isso que várias vezes Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Jesus estava dizendo: Moisés falou, mas eu sou o verdadeiro Moisés. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou a fonte do que Moisés falou. Eu estou acima de Moisés, ele é o verdadeiro Moisés. Eu vou chamar o pessoal do louvor aqui, vou pedir o pessoal da conexão. A gente vai ter um momento de ceia. E eu gostaria que nós tivéssemos esse momento de reflexão antes da ceia, de reconhecer que nós, primeiro, vivemos num mundo com diversas formas modernas de escravidão. Quais são os meus e os seus Egitos? Quais são os nossos vícios silenciosos? Qual ansiedade estrutural domina o nosso coração? Qual idolatria domina o nosso coração? É o consumismo, é a idolatria da imagem, a idolatria da beleza. É o consumismo, é a pornografia, é a aprovação social, é a culpa religiosa. E aí eu quero te lembrar e me lembrar que nós como igreja somos chamados a ser um povo que clama. Nós não somos chamados a negar a dor, nós não somos chamados a negar o sofrimento, nós somos chamados a clamar. Por isso que a gente precisa reaprender a lamentar, a gente precisa interceder, a gente precisa depender. E a gente precisa se lembrar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e se lembrasse: Deus não é indiferente ao sofrimento.